em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 7, versos de 1 a 4. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Quando nós falamos semana passada, no capítulo 10 do Evangelho de João, eu disse para você que o capítulo 10 e o capítulo 9, que nós tínhamos visto anteriormente ao capítulo 10, estavam intimamente ligados, mas eu disse para você que tudo aquilo que estava acontecendo havia começado no capítulo 7, que era a viagem a Jerusalém, a festa aos tabernáculos. Então, por uma questão até de coerência,
Eu estou indo agora com você ao capítulo 7. E o capítulo 7 começa então no verso 1 nos dizendo exatamente isso. E depois disto, Jesus andava pela Galileia. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: depois de quê? Por que o texto está nos dizendo isso? E aí a gente volta no capítulo 6 para entender do que se trata. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Onde se deu isso? Talvez é a segunda pergunta que precisamos fazer. Verso 59 do capítulo 6, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Na sinagoga e na tal cidade do Senhor que eles haviam apelidado. E o que foi que Jesus pregou que fez com que os discípulos que estavam acompanhando ele desistissem do chamado? Aí a gente volta mais um pouco nos versos de 55 a 58, que é um resumo de toda a mensagem que ele está pregando no capítulo 6. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus está pregando sobre a ceia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Segunda coisa que Jesus está falando, de um pacto que deve-se fazer com ele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O benefício do pacto que é feito com Jesus através de sua morte vicária. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, é a revelação da verdade bíblica, no caso da mensagem do Velho Testamento, contida na sua pregação e, para ser mais específico, a respeito do maná. É essa pregação bíblica que levou os discípulos a desistirem de andar com Jesus. Mas quem eram os discípulos que abandonaram Jesus? Alguns apontam que esses discípulos eram muito provavelmente os discípulos que eram de João e estavam resistindo à autoridade de Jesus por conservarem uma inveja, um ciúme, ou por ter sido envenenados pelos próprios judeus e levantado eles como um partido de oposição. Vamos ao Evangelho de João agora no capítulo 3 para tentar colher esses fatos. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então há dois ministérios acontecendo. Agora veja, João 3, de 25 a 26. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus. Olha aí o que eu disse do envenenamento. Acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então alguns apontam que esses discípulos eram um grupo que estava andando com Jesus e que depois da prisão e morte de João Batista passaram a andar com Jesus. Mas vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao contexto. João 6, de 66 a 67. Desde então, muitos dos seus discípulos, depois da pregação, tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos?
A pregação, segundo aqueles discípulos, era dura demais para ouvir. Mas nós sabemos que não era esse o motivo. A pregação era bíblica, a pregação estava pautada na Torá, a pregação estava pautada nas Escrituras. O problema não era a pregação. O problema não era o pregador. O problema era pessoal. Era uma questão de alma que aqueles discípulos tinham. E agora Jesus, vendo que os discípulos arrumaram esse pretexto para abandoná-lo, para saírem da sinagoga onde ele estava ensinando em Cafarnaum, Jesus vira para os seus discípulos, agora os seus apóstolos. Nota, é a primeira vez que o grupo apostólico é chamado de os 12. Depois que Jesus perguntou, nós temos aquela célebre declaração de Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João, capítulo 8, João, capítulo 6, de 68 a 69. Querido, essa declaração de Pedro, ela dá uma ideia e ela aponta para uma confissão comunitária concordante. Olha o que Pedro diz: nós temos crido e conhecido. Nós temos fé e nós criamos intimidade suficiente. Conhecer, a palavra é gnosco, significa relacionamento íntimo, igual marido e mulher. Então Pedro está dizendo, nós temos fé e essa fé veio pelo relacionamento íntimo que nós temos contigo, e isso nos faz descansar numa coisa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse ainda, para onde iremos nós? Se só em ti nós encontramos essas palavras de vida eterna. Parece que está tudo bem, mas veja o que Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É nesse contexto, é nessa narrativa desses fatos, que o capítulo 7 está sendo aberto com essa informação. Volto a frisar. Você lembra que a Bíblia não estava escrita em capítulos. Então a narrativa é completa. Capítulo 7, versículo 1. Depois disso, depois desses fatos, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Preste atenção nos detalhes das informações que João está trazendo. E agora, um novo grupo vai se manifestar. Que grupo é esse agora? Já houve uma manifestação do grupo dos discípulos? Já houve uma manifestação do grupo dos apóstolos? Agora um grupo familiar, os seus irmãos vão se manifestar. João 7, 3 a 4. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido. Veja a perspicácia. Que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Jesus já não estava andando pela Judéia porque os fariseus e os judeus queriam matá-lo. A Judéia, nós sabemos que é aquela parte montanhosa ao sul de Israel. E se você quiser entender melhor, toda a margem a oeste do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, passando ali pelo norte até as colinas de Golã e a faixa de Gaza, é a região da Judéia. Os seus discípulos estão dizendo para ele: olha, é hora de você aparecer, é hora de você ganhar o mundo, é hora de você ficar famoso, é hora de você ser reconhecido e conhecido. Mas aí João informa uma coisa aqui. Isso eles disseram nos versos 3 e 4. Olha o que João diz no verso 5. Porque nem mesmo
os seus irmãos criam nele. Preste bem atenção nisso. Primeira coisa que nós precisamos entender é que festa é essa que está acontecendo em Jerusalém. É a festa dos tabernáculos. Dos muitos propósitos e das muitas coisas que a festa reunia, aquela festa era uma festa de celebração pelo trabalho concluído. Era isso que era a festa dos tabernáculos. Era a conclusão de todo um trabalho, era celebrado com aquela festa. E é por isso que Jesus vai dizer no verso 6. Disse-lhe, pois, Jesus aos seus irmãos, ainda não é chegado o meu tempo. O que eu estou indo fazer numa festa agora? Que pressa é essa de celebrar um trabalho concluído se ainda não chegou o meu tempo, ou se eu ainda não concluí o trabalho? Jesus já havia dito isso no mesmo Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 4, nas bodas de Caná. Disse-lhe Jesus, Jesus falou com sua mãe, disse-lhe Jesus, mulher. Alguns acham que Jesus desprezou a sua mãe, ofendeu Maria, não tem nada disso. A expressão traduzida por mulher é a mesma expressão senhora. Então Jesus pode ter respondido sua mãe igual a gente responde, senhora mãe. Então ele pode ter dito, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E isso que Jesus está dizendo no verso 6 é reafirmado no verso 8 do mesmo capítulo 7. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E essa teologia bíblica é reafirmada no próprio Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 30, e no capítulo 8, no verso 20. Então tentaram prendê-lo, João 7,30, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Agora é o contexto teológico, agora é a teologia bíblica. João 8,20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas, e no entanto ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então veja bem todo o contexto. Mas vamos voltar para o capítulo 7, que é o objeto da nossa análise agora. Capítulo 7, versos de 9 a 10. Havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Mas o que eu quero levá-lo a pensar comigo nessa noite? O que gerou tudo isso que nós estamos vendo? Foi a pregação de Jesus. Vou voltar na questão da pregação. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Em resumo, Jesus pregou sobre a ceia do Senhor para eles. Não gostaram de ouvir, como muitos ainda hoje não gostam de ouvir da ceia, principalmente se estão com problemas para resolver, que de fato era o problema dos discípulos, que de fato era o problema no meio dos apóstolos, no caso Judas, e era o problema dos seus irmãos na sua casa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Um pacto de vida com Jesus significa, ele é o Senhor, eu sou o servo. Segundo aspecto, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo meu Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Os benefícios da sua morte, do seu pacto, da sua aliança. E por fim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. As Escrituras. Então veja que a mensagem de Jesus falava da ceia para os que fizeram um pacto com ele, beneficiando-se de sua morte e obedeciam a sua palavra. Ou seja, a sua mensagem está rica e contida da palavra. Agora vamos analisar as reações e os grupos. Primeiro grupo, o dos discípulos. Ao ouvir essa pregação, abandonaram Jesus. A princípio, eles disseram
que a mensagem era dura demais. Mas nós sabemos que o problema não era o pregador. Nós sabemos que o problema não era a mensagem, eram questões internas mal resolvidas. O segundo grupo, os apóstolos. Embora ninguém tenha contestado o testemunho comunitário de Pedro, como nós fazemos muitas vezes quando cantamos canções na igreja, ou concordamos com orações que vão contra justamente o que nós estamos fazendo, ou nos puxa a orelha a fazer o que não estamos fazendo. E a gente diz amém, e a gente canta, embora seja uníssono, naquele grupo escondia um adversário, um diabo, um opositor de Jesus. E o terceiro grupo, os irmãos de Jesus, embora morassem na mesma casa, estavam tentando ele para a morte, ou talvez até o desejasse, por não crer que Jesus era o Salvador. Agora vamos analisar a resposta de Jesus para cada um dos grupos. Ao primeiro grupo dos discípulos, Jesus os deixou ir. Ao segundo grupo dos apóstolos, Jesus perguntou se tinha alguém se sentindo na obrigação de o servir, ou estava fazendo porque tinha entendido o chamado. Mas ao terceiro grupo, o da sua casa, Jesus disse o seguinte, João 7,6. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, foi o que eu li para você. Mas olha o que ele diz em seguida, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, eu ainda não atingi o tempo para fazer o que o Pai mandou, mas vocês já atingiram. E qual é o indicativo? Ele mesmo aponta, João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Os que entenderam que o tempo dele está pronto começam a trabalhar. E os que estão trabalhando pregam contra o curso desse mundo. Ao contrário de se alinharem, de se juntarem. O que eu aprendo nessa noite com você na palavra do Senhor? Há muito pouco material confiável sobre os irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 19, faz a seguinte menção. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Sabemos que há uma resistência exclusivamente romana com relação à filiação desses demais como filhos de Maria e de José, mas sabemos também que, embora aquele jogo de palavras, de tradução de primo e de irmão, é um argumento ineficiente, porque a pregação foi em grego, e em grego a palavra para irmão é uma só. Mas não é essa a questão. Quando nós vamos para alguns escritos históricos, não estou falando de livro apócrifo, estou falando de documentação histórica. Quando nós lemos Eusébio de Cesareia, ele escreve o seguinte, esse Tiago, a quem os antigos davam o sobrenome de justo, devido às suas excelentes virtudes, diz ter sido o primeiro a ser instalado no trono episcopal da cidade de Jerusalém. Clemente, que escreveu a sua obra, o livro das hipóteses, no seu 6º livro ele diz o seguinte, após a ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, apesar de particularmente distinguidos pelo Salvador, não disputaram a honra de serem bispos em Jerusalém, mas escolheram Tiago, o justo. O historiador Flávio Josefo, também do mesmo período, que escreveu algumas coisas sobre Tiago, confirmou o que Clemente havia escrito sobre a morte de Tiago e escreveu o seguinte, havia 2 apóstolos com o nome de Tiago, um, o justo, que tendo sido precipitado do pináculo do templo, foi batido com o bastão de um pisoeiro até morrer, e o outro foi decapitado. Clemente confirma essa morte de Tiago, precipitando do templo. E se nós seguirmos pelos historiadores, o Hegesipo escreveu uma série de livros uma série de escritos sobre os apóstolos, e entre eles ele tomou o devido cuidado de escrever sobre Tiago. Mas então agora eu quero que você leia comigo João capítulo 7,
nos versos de 6 a 7. Mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus falou isso para os seus irmãos. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu não sei e não sei o que aconteceu, o que houve com os outros irmãos de Jesus. Mas eu tenho base material suficiente para analisar a conduta de Tiago. Tiago ouviu as palavras do Senhor. E Tiago atendeu prontamente ao que Jesus estava falando. A ponto que seu testemunho alcançou os registros dos incrédulos, ou pelo menos dos que não faziam parte da história da igreja. Os discípulos podiam até ter argumentos, mas nós sabemos que as suas questões pessoais, e não a pregação e o pregador, os afastaram de Jesus. Há muitas pessoas que, sob a desculpa do pregador da pregação, se afastam da igreja e vivem por aí perambulando, como provavelmente ficaram esses discípulos, sem João e sem Jesus, perambulando por aí. Judas pode até ter se arrependido, mas Judas estava nos 12. Judas estava na equipe episcopal, na liderança da igreja, trabalhando contra o ministério da igreja. E por último, dos irmãos de Jesus, o que nós temos aqui de informação segura é que Tiago atendeu ao apelo do Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você vai atender o apelo do Senhor? Ou você vai se afastar? Ou você vai dar uma desculpa? Ou você vai fazer como Judas? Eu oro ao Senhor nessa hora para que você faça como Tiago, que deu sua vida, mas não abriu mão do chamado do Senhor. Curva sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. E se ainda você não tem servido ao Senhor, se você tem feito as coisas quase que obrigado, ou se você tem se afastado por causa de pessoas, analise internamente se o motivo é esse mesmo. Renda-se ao Senhor nessa noite. Entregue sua vida ao serviço do Senhor. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Trabalhe para o Senhor naquilo que você faz. Você pode ser bênção para o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Mas para isso você precisa fazer o que Ele chamou na pregação dele. Você precisa fazer um pacto com Ele. Você precisa fazer uma aliança com Ele. E se você fizer um pacto, uma aliança com Ele, você usufrui dos benefícios que Ele garante na sua aliança. E aí você será salvo. Você vai poder usufruir do que a palavra do Senhor, que a mensagem do Senhor diz. E cear com Ele na terra. E um dia, sentar à mesa com Ele no céu. Curva sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor no sangue de Jesus. Eu quero entregar minha vida para o Salvador nessa noite. Jesus, seja Senhor da minha vida. Seja Senhor da minha vida, fale através da Tua palavra. Por mais dura, por mais difícil que seja a Tua palavra na minha vida, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela é bálsamo para os meus ossos, ela é descanso para a minha alma, ela é salvação para a minha vida. E eu me rendo à palavra do Senhor nessa noite. Escreve meu nome no livro da vida. Conta-me entre os salvos. É o que eu te peço nessa noite, com perdão de meus pecados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você atenda ao chamado do Senhor e que você esteja sempre pronto para servir ao Senhor, porque, como bem alertou de Jesus, o seu tempo sempre esteve pronto. Recebe a bênção, tem uma semana de vitória, tem uma semana de paz, tem uma semana completamente guardado, protegido e ungido pelo sangue do Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a igreja de Jesus, que agora se reúne dessa forma, e sobre a igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada
em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite de paz, semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus.